História de gente que viajou no tempo é o que não falta. O mundo da ficção investiu pesado no assunto. E hoje, nós temos filmes consagradíssimos, verdadeiros clássicos do cinema moderno. Vai falar que você não conhece, por exemplo, o filme De Volta para o Futuro? Impossível, né? Pelo menos saber da existência você sabe. As coisas ficam mais interessantes quando as histórias ultrapassam os limites do cinema. Daí, o que é ficção começa a ser um tema misterioso e controverso. Afinal, você acha que é possível viajar no tempo e ainda voltar para trazer as boas novas? Vou te falar um negócio. Tem um professor suíço-austríaco que entrou em estado de coma e diz ter realizado esse feito. Paul Amadeus Dienach. Supostamente, entrou no corpo de outro homem que vive lá no futuro. Vive no ano de 3906, para ser mais preciso. A sua consciência, durante o coma, saiu de seu próprio corpo e passou pela barreira do espaço e do tempo. Como se não bastasse, ele se lembra da viagem e trouxe algumas previsões para os próximos milênios. Ele anotou tudo em seu diário e a gente pode ter acesso aos seus escritos. Muitas coisas são até previsíveis, agora outras, nem a pessoa mais criativa poderia imaginar. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e se prepare para viajar comigo no diário de Dienach. O futuro pode ter sido revelado com todos os detalhes que você pode imaginar. E até alguns que você não fazia nem ideia. O ano era de 1921. O professor suíço-austríaco Paul Amadeus Dienach se tornou vítima de uma encefalite letárgica. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa doença, mas ela foi a epidemia mais misteriosa da história. A epidemia durou mais ou menos 10 anos. Algumas das primeiras vítimas foram os soldados da Primeira Guerra Mundial. Por isso que se imaginou que a doença era causada pelo estresse ou relacionado com as tensões nos campos de batalha. Desde o primeiro caso, que aconteceu em 1915, mais de 5 milhões de pessoas dormiram e não conseguiram acordar mais. A doença do sono fazia com que as pessoas entrassem em um profundo estado de sonolência. Os sintomas podiam ir de uma simples dor de cabeça até calafrios e tremedeiras. Era nesse contexto que o professor estava. Imagina o medo de entrar em coma e nunca mais conseguir abrir os olhos. Não deve ser uma sensação muito boa. Era como se as pessoas estivessem presas nos seus próprios corpos, sem ter forças para levantar. Um sintoma totalmente oposto poderia aparecer como a insônia, mas nos principais casos, as pessoas eram afetadas por um sono bizarro. Dienach entrou em coma no ano de 1921 e foi parar no hospital de Genebra. Só voltou a si um ano depois. De acordo com o professor, ele tinha consciência de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Mas tudo o que ouviu e presenciou não aconteceu enquanto estava no hospital de Genebra. Dienach diz que a sua consciência viajou até chegar no corpo de outro homem, chamado Andrew Notman. A viagem foi tão intensa que ultrapassou as barreiras do tempo e do espaço, chegando no ano de 3906. É agora que os céticos fazem aquela cara de tá bom, tá, claro. Eu até faria essa cara também, mas o que o professor escreveu no diário é, no mínimo, curioso. Dienach fez previsões para os próximos milênios, levando em consideração a época em que sua consciência estava durante o coma. Andrew Notman, ou seja, o hospedeiro da consciência de Dienach, aparentemente teve uma experiência de quase morte em 3906. Notman havia sofrido um grave acidente
e ficou entre a vida e a morte. Foi aí que a viagem aconteceu. Entre dois corpos em coma, houve a fusão de consciências. Olha que profundo isso. Fica de olho, Hollywood, porque o roteiro já está pronto. Quando Andrew Notman acordou em 3906, a sua consciência já não era mais a mesma. A consciência do professor Dienak tomou conta do corpo de Andrew e ele não reconhecia nenhum dos familiares. Ele nem sabia em qual ano estava. O que estava acontecendo? Aquele corpo não era seu. Quem eram aquelas pessoas e por que chamavam ele de Andrew? Seu nome era Dienak, pelo amor de Deus. Isso não fazia sentido. Por meio de seu diário, o professor Dienak revelou que os familiares de Andrew notaram que algo estranho acontecia. Eles tinham a noção de que estavam lidando com outra consciência, presa no corpo de Andrew. Então, os familiares começaram a contar tudo o que tinha acontecido de 1921 até 3906. Foi aí que Dienak descobriu que haveria uma nova espécie de humanos na Terra, com o nome de Homo Occidentalis Novus. Sentiu o impacto, não é? Porque eu senti quando fiquei sabendo disso. Você percebeu que eu joguei essa bomba na mesa, sem dar nenhum sinal, né? Nova espécie de humanos. Imagine só. Nem dei tempo para você mastigar a informação, não é isso? Você vai ter que lidar com isso. Quando Dienak saiu do coma, ele não disse nada sobre o que tinha escutado. As pessoas poderiam pensar que ele estava louco. Mas então, as coisas tomaram outro rumo quando ele se mudou para a Grécia. Aos 36 anos, ele retomou seu trabalho como professor e conheceu um aluno chamado George Paparazzi. Os dois desenvolveram uma amizade bonita. Com isso, Dienak entregou seu diário para George ler. O professor já tinha a confiança necessária para compartilhar a história do futuro. Em vez de ser chamado de louco, George elogiou a riqueza dos detalhes por achar que aquilo tudo não passava de um romance de ficção. Em 1924, Dienak faleceu após contrair tuberculose. O seu aluno decidiu, então, espalhar a história para Deus e para o mundo. Então ele traduziu os escritos durante incríveis 14 anos e percebeu que não era uma história inventada. Era um diário com as previsões para os próximos milênios. Os detalhes você conhece agora. De acordo com o diário do professor Dienak, a humanidade vai lutar contra a superpopulação entre os anos de 2000 e 2300. Ou seja, essas previsões se referem aos dias de hoje. No meio disso tudo, o professor ainda relata que as crises ambientais e desigualdades econômicas vão de mal a pior. Pequenas guerras vão acontecer e todos estarão tentando sobreviver na corrida financeira. Em 2204, uma grande colonização em Marte vai acontecer com mais de 20 milhões de pessoas. As coisas não vão dar muito certo e ninguém sobreviverá no planeta colonizado. Ninguém ousará mexer com Marte novamente. Mas as coisas também não dão certo na Terra. Mais de 100 anos após o desastre em Marte, o nosso planeta sofrerá uma grande guerra mundial. Parte da civilização deixará de existir, pelo menos como a conhecemos hoje. No ano de 2396, o fim da Grande Guerra Mundial leva à criação de um Parlamento da União Global das Nações. Em vez de políticos ou empresários, o órgão será administrado por cientistas, tecnólogos e figuras humanitárias. Sabe o dinheiro de hoje? Não existirá mais. Os recursos da Terra serão redistribuídos. A superpopulação, o clima e os problemas ecológicos estarão resolvidos. Mas o professor Dienak diz que a tirania ainda vai existir.
O governo global vira uma forma de autoritarismo e os países começam a criar conflitos entre si. As pessoas não conseguem ter consciência planetária, ficando reféns dos seus próprios países. A partir de 2396, os anos começarão a ser contados novamente. Será uma reviravolta nos calendários como conhecemos hoje. Mesmo sem muitas desigualdades econômicas, existem diferenças no controle da tecnologia e da propriedade. As pessoas entrarão numa idade das trevas, onde se sentirão espiritualmente fracas e lentas. Esse período estranho durará até o ano de 3400. Após tanta lentidão e retrocesso, um fenômeno estranho acontecerá com todas as pessoas. Aos poucos, todas vão ter uma nova habilidade. Será uma espécie de hipervisão ou hiperintuição. Toda a humanidade terá acesso à grande luz espiritual. E esse conhecimento despertará poderes criativos, levando a uma mutação no cérebro humano. A nova Era do Ouro toma conta do planeta Terra. Ainda de acordo com as previsões do professor Dienach, o governo global vai ser formado por criadores universais. Eles serão uma verdadeira mistura entre as habilidades dos filósofos, artistas, cientistas, místicos e religiosos. Sabe as roupas, as casas e os alimentos? Tudo 0800. As pessoas não medirão o sucesso com base em riquezas materiais, mas sim no desenvolvimento emocional, mental e espiritual. Ou seja, o autoaperfeiçoamento. As pessoas trabalharão em apenas 2 anos ao longo de toda a vida, entre 17 e 19 anos. Além disso, a população da Terra é inferior a 1 bilhão de pessoas. As leis serão radicalmente reduzidas, porque não terá muita utilidade. Afinal, os crimes quase não existirão. Sonhos de um homem em coma ou previsões do que acontecerá com a humanidade? A gente estaria perto de passar uma grande guerra mundial? E se for verdade?